Eu nunca fui o tipo de pessoa que acreditava em milagres, destino ou qualquer coisa que não pudesse ser explicada pela lógica. A vida, para mim, era uma série de eventos previsíveis: acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir, repetir. Até aquele dia. Era uma noite fria de outono, e o vento cortante parecia carregar consigo um aviso que eu não soube decifrar. Eu estava voltando para casa depois de um dia exaustivo no trabalho. O trânsito estava caótico, como de costume, e a chuva fina que caía fazia o asfalto brilhar sob os faróis dos carros. Eu estava distraído, pensando nas contas que precisava pagar e no prazo que não conseguiria cumprir no trabalho. Talvez por isso eu não tenha visto o carro que veio na contramão. O impacto foi tão rápido que mal tive tempo de reagir. Ouvi o som de vidros quebrando, o metal se deformando, e então senti meu corpo sendo arremessado para longe, como se fosse um boneco de pano. Tudo aconteceu em câmera lenta, mas ao mesmo tempo tão rápido que parecia um sonho. Ou um pesadelo. Quando finalmente parei de me mover, havia silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia que o mundo havia parado. Eu não sentia dor, nem medo. Apenas uma estranha calma. E então, tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, não estava mais na rua. Não estava em lugar algum que eu reconhecesse. Era uma planície infinita, coberta por uma névoa prateada que parecia vibrar levemente, como se estivesse viva. O chão sob meus pés não era sólido, mas também não era líquido. Era como caminhar sobre nuvens. Não havia som, nem cheiro, nem sensação de frio ou calor. Apenas uma quietude perturbadora. Olhei ao redor, tentando entender onde estava, mas não havia pontos de referência. Nenhum horizonte, nenhum céu, apenas aquela névoa que parecia se estender para sempre. Foi então que vi ela. Ela surgiu da névoa como se tivesse sido tecida a partir dela. Uma figura alta e esguia, envolta em sombras que pareciam dançar ao seu redor. Seus olhos brilhavam como estrelas distantes, e sua presença era ao mesmo tempo aterradora e reconfortante. Eu não sabia quem ela era, mas algo em mim entendia que ela não era humana. Você não deveria estar aqui, ela disse, sua voz ecoando como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Era uma voz suave, mas carregada de uma autoridade que não podia ser questionada. Eu tentei falar, mas as palavras não saíram. Minha voz estava presa em minha garganta, como se eu tivesse esquecido como usá-la. Finalmente, consegui balbuciar. Onde estou? Ela não respondeu. Em vez disso, estendeu a mão, e eu vi que seus dedos eram longos e finos, quase translúcidos. Com um gesto suave, ela me empurrou para trás, e eu senti uma força invisível me puxando, como se estivesse sendo arrastado por uma correnteza. E então, acordei. Estava no hospital, cercado por máquinas que bipavam em um ritmo constante. Havia médicos ao meu redor, falando em vozes baixas e urgentes. Um deles olhou para mim e disse algo que eu não consegui entender direito. A única coisa que captei foi: ele voltou. Voltei. Voltei de onde? Tentei me lembrar do que havia acontecido, mas minha mente estava confusa, como se partes da minha memória tivessem sido apagadas. A única coisa que eu conseguia lembrar com clareza era aquela planície de névoa prateada e a figura sombria com olhos de estrela. Nos dias seguintes, tentei convencer a mim mesmo que tudo não passará de um sonho, uma alucinação causada pelo trauma. Mas não conseguia esquecer aquela sensação de paz, daquele lugar entre lugares. Era como se uma parte de mim ainda estivesse lá, presa naquela névoa. E então, uma noite, enquanto estava sozinho em casa, decidi testar algo. Fechei os olhos, concentrei-me naquela memória, naquela sensação de calma infinita. E, de repente, senti um puxão. Quando abri os olhos, estava de volta à planície. Nos dias seguintes ao acidente, tentei convencer a mim mesmo que tudo não passará de um sonho. Uma alucinação causada pelo trauma, uma fantasia criada por um cérebro em choque. Mas não importava quantas vezes eu repetisse isso para mim mesmo, não conseguia esquecer aquela planície de névoa prateada e a figura sombria com olhos que brilhavam como estrelas. Era como se aquela memória estivesse gravada em mim, mais real do que qualquer coisa que eu havia vivido antes. Uma noite, enquanto estava sozinho em casa, decidi testar algo. A ideia parecia absurda, mas eu precisava saber. Fechei os olhos e me concentrei naquela sensação de calma infinita, na lembrança da névoa que parecia vibrar sob meus pés. Respirei fundo e, de repente, senti um puxão. Era como se algo dentro de mim estivesse sendo arrancado,
Mas não era doloroso. Era estranhamente familiar. Quando abri os olhos, estava de volta à planície. Desta vez, a névoa estava mais densa, quase opaca, e eu podia ouvir sussurros distantes. Eram vozes baixas, murmurando palavras que eu não conseguia entender, mas que pareciam carregadas de uma tristeza profunda. Olhei ao redor, tentando encontrar a fonte dos sons, mas não havia nada além da névoa e da escuridão que parecia se estender para sempre. Foi então que a figura sombria apareceu novamente. Ela surgiu da névoa como se tivesse sido tecida a partir dela, seus olhos brilhando com uma intensidade que me fez sentir pequeno, insignificante. Você não deveria voltar, ela disse, sua voz ecoando como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Desta vez, havia uma nota de preocupação em seu tom, algo que não estava lá da primeira vez. Onde estou? Perguntei, minha voz tremendo. Eu já sabia a resposta, mas precisava ouvir dela. Este é o limiar, ela respondeu. O lugar entre a vida e a morte. Um espaço que não deveria ser atravessado por vivos. Por que eu posso vir aqui? Insisti, sentindo uma mistura de medo e fascinação. Ela hesitou, como se estivesse ponderando quanto me dizer. Você é um pontífice, ela finalmente disse. Alguém que pode cruzar o limiar. Mas cada vez que você atravessa, o equilíbrio entre os mundos se enfraquece. A vida e a morte são como dois lados de um rio, separados por uma barreira que não deve ser violada. E você? Você está construindo uma ponte onde não deveria existir uma. Que equilíbrio? Perguntei, confuso. O que acontece se ele for quebrado? Ela olhou para mim com uma expressão que eu não consegui decifrar. Se o equilíbrio for quebrado, os dois mundos começarão a se fundir. A vida perderá seu significado, e a morte perderá seu propósito. Tudo se tornará caos. Antes que eu pudesse responder, ela estendeu a mão e me empurrou para trás. Senti a mesma força invisível me puxando, e então acordei em meu quarto, ofegante e suando frio. Mas algo estava errado. As paredes do meu quarto pareciam desbotadas, como se estivessem perdendo cor. E, pela primeira vez, notei uma sombra no canto do quarto que não desaparecia, não importava para onde eu olhasse. Era apenas uma mancha escura, mas parecia viva, como se estivesse me observando. Nos dias seguintes, comecei a notar outras mudanças. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares diferentes. Pessoas que eu conhecia pareciam não me reconhecer, como se eu estivesse deslizando entre as frestas de suas memórias. E então, houve um incidente com o espelho. Eu estava me olhando no banheiro quando, de repente, meu reflexo começou a se mover por conta própria. Ele sorriu para mim, um sorriso frio e vazio, e sussurrou: Você está ficando preso. Logo, não haverá volta. A partir daquele dia, percebi que cada vez que eu atravessava para o outro lado, algo do mundo dos mortos voltava comigo. Às vezes, eram apenas sombras, mas outras vezes, eram coisas piores. A vida começou a se desfazer em pedaços. Não de uma vez, mas lentamente, como um tecido que se desfia linha por linha. No início, eram pequenas coisas. Um copo que eu tinha certeza de ter deixado na pia aparecia na mesa. Chaves que eu jurava ter guardado no bolso desapareciam e eram encontradas em lugares absurdos, como dentro da geladeira ou embaixo do travesseiro. Eu tentava racionalizar, atribuindo tudo ao estresse ou à falta de sono, mas no fundo sabia que algo estava muito errado. E então, houve um incidente com o espelho. Eu estava me olhando no banheiro, tentando me convencer de que tudo não passava de minha imaginação, quando meu reflexo começou a se mover por conta própria. No início, pensei que fosse um truque de luz, uma ilusão causada pelo cansaço. Mas então ele sorriu. Um sorriso frio e vazio, que não combinava com a expressão de pavor no meu rosto. Você está ficando preso, ele sussurrou, sua voz ecoando como se viesse de dentro do próprio espelho. Logo, não haverá volta. Tentei me afastar, mas minhas pernas pareciam enraizadas no chão. O reflexo estendeu a mão, e eu senti um frio intenso percorrer meu corpo, como se algo estivesse me puxando para dentro do vidro. Só consegui me soltar quando ouvi o som de algo quebrando no andar de cima. Quando olhei de volta para o espelho, meu reflexo era o de sempre, mas o medo ainda estava lá, latejando em meu peito. A partir daquele dia, percebi que cada vez que eu atravessava para o outro lado, algo do mundo dos mortos voltava comigo. Às vezes, eram apenas sombras que se moviam no canto do meu olho, desaparecendo quando eu virava para olhar.
Outras vezes, eram coisas mais tangíveis, como o vento gelado que soprava dentro de casa em um dia quente de verão, ou o cheiro de flores murchas que aparecia do nada, mesmo quando não havia flores por perto. Mas o pior foram as pessoas. Uma noite, acordei com a sensação de que não estava sozinho no quarto. Meu coração acelerou, e eu me sentei na cama, tentando enxergar na escuridão. Foi então que vi uma figura sentada na beira da minha cama. Era uma criança, pálida e silenciosa, com olhos que pareciam cavar fundo na minha alma. Ela não disse nada, apenas apontou para a porta. Quando olhei, vi que a sombra no canto do quarto havia crescido, tomando quase toda a parede. "O que você quer?" perguntei, minha voz tremendo. A criança não respondeu. Em vez disso, ela se levantou e caminhou em direção à sombra, desaparecendo dentro dela como se estivesse sendo engolida pela escuridão. Quando me levantei para investigar, a sombra havia desaparecido, mas o medo permaneceu. Comecei a evitar dormir, com medo do que poderia encontrar nos sonhos, ou pior, acordado. As noites se tornaram intermináveis, e os dias eram uma luta constante para manter a sanidade. As pessoas ao meu redor começaram a notar que algo estava errado. Meu chefe me chamou para uma reunião, preocupado com meu desempenho no trabalho. Meus amigos pararam de me convidar para sair, e até minha família parecia desconfortável perto de mim. "Você parece diferente", minha irmã disse uma vez, durante um jantar em família. "Está tudo bem?" Eu não sabia o que dizer. Como explicar que eu estava preso entre dois mundos, que cada vez que eu fechava os olhos corria o risco de ser puxado de volta para aquele lugar de névoa e sombras? Como contar a ela que eu estava trazendo pedaços da morte de volta para a vida, e que não sabia como parar? No fundo, eu sabia que precisava parar de atravessar. Mas era como um vício. A paz daquele lugar era irresistível, mesmo sabendo que estava destruindo tudo ao meu redor. E então, uma noite, enquanto estava no limbo, a figura sombria apareceu novamente. Desta vez, ela parecia mais triste do que zangada. "Você está destruindo os dois mundos", ela disse. "Cada vez que você atravessa, mais pedaços da vida e da morte se misturam. Logo, não haverá mais diferença entre eles." "O que eu posso fazer?" perguntei, desesperado. "Você precisa escolher. Ficar aqui ou voltar para sempre. Mas saiba que, se escolher ficar, nunca mais poderá voltar. E se escolher voltar, nunca mais poderá atravessar." Aos poucos, comecei a perder a noção de qual mundo era real. As fronteiras entre vida e morte estavam se dissolvendo, e eu estava preso no meio, como um náufrago em um mar de névoa e sombras. As pessoas ao meu redor pareciam fantasmas, suas vozes distantes e suas presenças cada vez mais irreais. E os mortos? Bem, eles pareciam mais vivos do que eu. Uma noite, enquanto estava no limbo, decidi explorar. A névoa parecia mais espessa do que o normal, e os sussurros que eu costumava ouvir agora eram gritos abafados, como se alguém estivesse tentando me avisar de algo. Caminhei por um tempo, sem saber para onde estava indo, até que cheguei a um rio. Suas águas eram negras e espessas, movendo-se lentamente, como se estivessem carregando segredos antigos. Na margem do rio, havia uma barca. Era pequena e frágil, feita de madeira escura e gastas pelo tempo. Dentro dela, sentado com uma capa cobrindo seu rosto, estava o barqueiro. Ele não disse nada, apenas apontou para o outro lado do rio, onde uma luz fraca tremeluzia na névoa. "O que há do outro lado?" perguntei, minha voz ecoando no silêncio. O barqueiro não respondeu. Em vez disso, ele estendeu a mão, e eu vi que ele segurava uma moeda. Era antiga, com símbolos que eu não reconhecia, mas que pareciam pulsar com uma energia estranha. "É o preço da travessia", ele finalmente disse, sua voz rouca e cansada. "Mas você não está pronto para pagar." "Como assim?" perguntei, confuso. "Você ainda está preso", ele respondeu. "Preso entre dois mundos. Até que você faça uma escolha, não poderá cruzar." Fiquei parado ali, olhando para a moeda e depois para a luz do outro lado. Parte de mim queria atravessar, descobrir o que havia além do rio. Mas outra parte sabia que, se eu fizesse isso, nunca mais voltaria. Decidi não atravessar. Em vez disso, voltei para a planície, onde a figura sombria me esperava. Desta vez, ela parecia mais triste do que zangada. "Você está destruindo os dois mundos", ela disse. "Cada vez que você atravessa, mais pedaços da vida e da morte se misturam. Logo,
não haverá mais diferença entre eles. O que eu posso fazer? Perguntei, desesperado. Você precisa escolher. Ficar aqui ou voltar para sempre. Mas saiba que, se escolher ficar, nunca mais poderá voltar. E se escolher voltar, nunca mais poderá atravessar. A escolha parecia impossível. Como eu poderia abandonar a vida que conhecia, as pessoas que amava? Mas como eu poderia continuar vivendo, sabendo que estava destruindo tudo ao meu redor? Enquanto refletia, percebi que o limbo estava mudando. A névoa estava se tornando mais densa, e os sussurros agora eram gritos de desespero. As sombras ao meu redor começaram a se mover, formando figuras humanoides que pareciam me observar com olhos vazios. O tempo está se esgotando, a figura sombria disse. Você precisa decidir. Senti um frio intenso percorrer meu corpo, como se o próprio limbo estivesse me rejeitando. E então, ouvi uma voz familiar chamando meu nome. Era minha mãe, sua voz distante e cheia de preocupação. Eu preciso voltar, eu disse, finalmente. A figura sombria assentiu, mas havia uma tristeza em seus olhos que eu não conseguia entender. Então vá, ela disse. Mas saiba que o preço será alto. Ela estendeu a mão, e eu senti a mesma força invisível me puxando. Desta vez, a sensação foi diferente. Era como se algo estivesse sendo arrancado de mim, uma parte da minha alma que eu nunca mais recuperaria. Quando abri os olhos, estava de volta ao meu quarto. As paredes ainda pareciam desbotadas, e a sombra no canto ainda estava lá, mas agora parecia menor, menos ameaçadora. Eu havia feito minha escolha. Mas no fundo, sabia que o limbo nunca me deixaria completamente. Ele estava lá, esperando, sempre à espreita. A escolha que eu tinha que fazer ecoava em minha mente como um sino funerário. Ficar no limbo, onde a paz era infinita, mas onde eu estaria condenado a vagar para sempre, ou voltar para a vida, sabendo que nunca mais poderia atravessar para o outro lado. Cada opção parecia insuportável, mas eu sabia que não podia continuar vivendo, ou morrendo, no meio. Na noite em que decidi, o limbo estava diferente. A névoa prateada que antes parecia tão calma agora se agitava como uma tempestade, e os sussurros que eu costumava ouvir eram gritos desesperados, como se o próprio lugar estivesse em agonia. A figura sombria me esperava no centro da planície, seus olhos brilhando com uma intensidade que me fez sentir pequeno. Você precisa decidir agora, ela disse, sua voz ecoando como trovão distante. O equilíbrio está à beira do colapso. Se você não escolher, ambos os mundos serão destruídos. Como eu posso escolher? Perguntei, minha voz tremendo. Como eu posso abandonar tudo o que conheço? Ela olhou para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Você já sabe a resposta, ela disse. Só precisa ter coragem de aceitá-la. Foi então que ouvi uma voz familiar chamando meu nome. Era minha mãe, sua voz distante e cheia de preocupação. Ela estava do outro lado, no mundo dos vivos, e eu sabia que não poderia abandoná-la. Mas também sabia que, se eu voltasse, nunca mais veria aquele lugar, nunca mais sentiria aquela paz. Eu preciso voltar, eu disse, finalmente. A figura sombria assentiu, mas havia uma tristeza em seus olhos que eu não conseguia entender. Então vá, ela disse. Mas saiba que o preço será alto. Ela estendeu a mão, e eu senti a mesma força invisível me puxando. Desta vez, a sensação foi diferente. Era como se algo estivesse sendo arrancado de mim, uma parte da minha alma que eu nunca mais recuperaria. Senti uma dor intensa, como se estivesse sendo rasgada ao meio, e então tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, estava de volta ao meu quarto. As paredes ainda pareciam desbotadas, e a sombra no canto ainda estava lá, mas agora parecia menor, menos ameaçadora. Eu havia feito minha escolha. Mas no fundo, sabia que o limbo nunca me deixaria completamente. Ele estava lá, esperando, sempre à espreita. Nos meses seguintes, tentei voltar à minha vida normal. Voltei ao trabalho, reconectei-me com minha família e amigos, e tentei esquecer tudo o que havia acontecido. Mas o limbo nunca me deixou completamente. As sombras ainda estavam lá, embora menos visíveis, e, às vezes, eu podia ouvir os sussurros do outro lado, como um eco distante. Uma noite, enquanto estava sozinho em casa, decidi testar algo. Fechei os olhos e me concentrei naquela sensação de calma infinita, na lembrança da névoa que parecia vibrar sob meus pés. Respirei fundo e, de repente, senti um puxão. Quando abri os olhos, estava de volta à planície.
Desta vez, a névoa estava mais densa, quase opaca, e eu podia ouvir sussurros distantes. Eram vozes baixas, murmurando palavras que eu não conseguia entender, mas que pareciam carregadas de uma tristeza profunda. Olhei ao redor, tentando encontrar a fonte dos sons, mas não havia nada além da névoa e da escuridão que parecia se estender para sempre. Foi então que a figura sombria apareceu novamente. Ela surgiu da névoa como se tivesse sido tecida a partir dela, seus olhos brilhando com uma intensidade que me fez sentir pequeno, insignificante. Você não deveria voltar, ela disse, sua voz ecoando como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Desta vez, havia uma nota de preocupação em seu tom, algo que não estava lá da primeira vez. Onde estou? Perguntei, minha voz tremendo. Eu já sabia a resposta, mas precisava ouvir dela. Este é o limiar, ela respondeu. O lugar entre a vida e a morte. Um espaço que não deveria ser atravessado por vivos. Por que eu posso vir aqui? Insisti, sentindo uma mistura de medo e fascinação. Ela hesitou, como se estivesse ponderando quanto me dizer. Você é um pontífice, ela finalmente disse. Alguém que pode cruzar o limiar. Mas cada vez que você atravessa, o equilíbrio entre os mundos se enfraquece. A vida e a morte são como dois lados de um rio, separados por uma barreira que não deve ser violada. E você? Você está construindo uma ponte onde não deveria existir uma. Que equilíbrio? Perguntei, confuso. O que acontece se ele for quebrado? Ela olhou para mim com uma expressão que eu não consegui decifrar. Se o equilíbrio for quebrado, os dois mundos começarão a se fundir. A vida perderá seu significado, e a morte perderá seu propósito. Tudo se tornará caos. Antes que eu pudesse responder, ela estendeu a mão e me empurrou para trás. Senti a mesma força invisível me puxando, e então acordei em meu quarto, ofegante e suando frio. Mas algo estava errado. As paredes do meu quarto pareciam desbotadas, como se estivessem perdendo cor. E, pela primeira vez, notei uma sombra no canto do quarto que não desaparecia, não importava para onde eu olhasse. Era apenas uma mancha escura, mas parecia viva, como se estivesse me observando. Nos dias seguintes, comecei a notar outras mudanças. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares diferentes. Pessoas que eu conhecia pareciam não me reconhecer, como se eu estivesse deslizando entre as frestas de suas memórias. E então, houve um incidente com o espelho. Eu estava me olhando no banheiro quando, de repente, meu reflexo começou a se mover por conta própria. Ele sorriu para mim, um sorriso frio e vazio, e sussurrou: Você está ficando preso. Logo, não haverá volta. A partir daquele dia, percebi que cada vez que eu atravessava para o outro lado, algo do mundo dos mortos voltava comigo. Às vezes, eram apenas sombras, mas outras vezes, eram coisas piores.